E aí, galera, vocês estão acompanhando aí a CPI das Bets? Chamaram a Virgínia para depor. Eu não sou advogado da Virgínia, não lembro dela da época de escola, nunca chupamos laranja juntos, não somos amigos. E ninguém tem que estar jogando. Jogar é errado, a pessoa muitas vezes pega o recurso da família e coloca nisso aí, as economias. E tem gente que sim, no momento de desespero, perde a vida por conta de besteira, de bobagem. Então ninguém tem que estar jogando. E ponto, essa é a minha posição. Mas eu acho que é interessante uma questão. Eu, como cristão, eu vejo o mundo a partir de uma cosmovisão cristã. Jesus, quando ele termina o seu sermão da montanha, as multidões falam assim, e ficam maravilhadas da sua doutrina porque ele fala como quem tem autoridade. E aí você vai pensar, o que é autoridade? Jesus estava gritando, falando alto, com força? Não. No início do texto fala que ele se assentou para ensinar as multidões, ou seja, ele estava calmo, ele estava sereno. Então a autoridade não é gritar, não é falar alto, a autoridade é você ter coerência entre aquilo que você fala e você faz a partir de uma cosmovisão de mundo, de realidade. Então a autoridade de Jesus vem daí. Então eu fico perguntando, que autoridade os nossos senadores, os nossos deputados têm para inquirir pessoas sobre casas de apostas? Eu sou contra casas de apostas. Mas nós temos um banco, a Caixa Econômica Federal, que tem a Loteria Federal. É uma jogatina que acontece toda semana. E aí tá tudo bem. E aí tá tudo bem. Porque aí arrecada-se dinheiro, tem impostos, né? Aí quando convém para o governo, tá tudo bem. Os nossos deputados, os nossos senadores, eles com essa medida de pegar uma pessoa que tem um grande público, a Virgínia acho que tem mais de 40 milhões de seguidores, eu não sigo ela em rede social, não consumo os produtos e serviços que ela vende, mas é uma menina que tem uma grande visibilidade aí nas redes sociais. Para eles é muito conveniente arrastar essa menina lá para o Senado e tentar associar a imagem deles em cima dela para dizer que eles estão preocupados conosco, que eles estão preocupados com jovens, adolescentes, crianças, e não estão. Não estão. Se eles estivessem, eles não permitiriam, por exemplo, que grandes companhias de bebida alcoólica no nosso país financiassem e patrocinassem as festas populares. Existem festas populares patrocinadas por essas empresas de bebidas alcoólicas de norte a sul do país, e essas bebidas sim chegam na mão de adolescentes, de crianças. Nós sabemos que chega, né? E o álcool, ele está aí destruindo a vida das pessoas muito mais do que essas casas de apostas. Só que parece que o álcool já foi normalizado, já é cultural. Então tá tudo bem. E o que não tá é uma hipocrisia sem tamanho. É sem tamanho. Então eu fico pensando, por que isso aí tudo? Eles ficam perguntando assim eu vi lá um trechinho das entrevistas perguntando de onde vem o dinheiro, quanto você recebe, como que joga, como... Eles são os primeiros a receber, na época de campanha, receber doações de grandes empresas e grandes empresários. Eles têm os seus padrinhos políticos com uma única finalidade. Uma vez que eles se elegerem, eles vão aprovar leis e medidas que favoreçam essas empresas e essas pessoas. Então os nossos senadores, os nossos deputados, eles são os mais corruptos que tem. Eles são os mais corruptos. Eles fazem lobby pesado. Eles desviam dinheiro da saúde, da educação, da segurança e pessoas morrem por causa disso. Muito mais do que por conta das casas de aposta. E ninguém aqui está defendendo casa de aposta, não. Não deveria ter. Eles não teriam, os influencers, eles não poderiam fazer propaganda disso se esse produto nem existisse. Se isso fosse proibido no Brasil, não teria nem propaganda. Eles nem divulgariam. Mas porque, primeiro, eles aprovam, é porque esses influencers têm o que divulgar. Então, a começar daí, né? Então, eu fico muito indignado quando eu vejo um deputado lá, um senador, inquirindo uma pessoa, fingindo que está preocupado conosco. Uma das pessoas que estavam lá nessa CPI chamou o nosso presidente de corrupto e hoje está na base aliada do governo. Ou seja, essa pessoa, ela mentiu na época de campanha, ou ela mudou de ideia, ou ela é conveniente, ou ela é tão corrupta quanto. Os nossos políticos, eles são casualistas. O discurso muda de acordo com a necessidade do momento. E nós não podemos, enquanto sociedade. Enquanto cristãos, mais ainda. Mais ainda. Porque isso se chama hipocrisia.
A maior dificuldade que Jesus tinha com os fariseus não era só com o que eles ensinavam, mas era com a prática. Eles falavam uma coisa e faziam outra. Os nossos deputados, os nossos senadores, eles fingem que são bons moços. E nada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O nosso país já estava fundado em corrupção, desvio de verba, jogatina, antes da Virgínia nascer. E se hoje ela excluir as redes sociais dela e não divulgar mais bets, tigrinho ou qualquer outra casa de aposta, as pessoas vão continuar procurando outras formas de se corromper. Porque, como já dizia o reformador, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração caído produz ídolos. Então, se não for a jogatina, vai ser o álcool, a prostituição, o adultério. A verdade é que o coração do homem é um altar, mas ele nunca fica vazio. Ele sempre tem um ídolo lá. E se nós não limparmos esse altar e nos arrependermos dos nossos pecados e colocarmos Jesus para ocupar esse lugar, ele será ocupado. Jesus disse isso. Uma casa vazia, arrumada e limpa, ela volta a ser cheia de demônios. Então, não adianta eu ficar proibindo e não encher o coração do homem. Então, esse discurso do Senado, ele não me convence. É como se fosse o maníaco do parque que fez tantas atrocidades com mulheres, tivesse propondo fundar uma ONG para cuidar de mulheres. Se amanhã depois ele abrisse um blog, já pensou? Se ele tem um amigo meu aqui, um blog. Aí ele fala, vou fazer aqui um blog para dar dicas de como cuidar das mulheres. Vou criar aqui uma ONG para cuidar de mulheres. Vem e se hospede na nossa ONG. O maníaco do parque. Querendo cuidar de mulheres, crianças. Não dá, né? Não dá. Não dá. Tanta corrupção, tanta sujeira no nosso país e a galera quer pegar uma menina aí para fazer de espantalho. E não estou defendendo não, porque eu acho que, como eu já falei, jogatina não tem que ter, não tem que ter. Mas para pensar. Esses tempos agora saiu a notícia, foi desviado bilhões do INSS. Bilhões do INSS. Dinheiro que era para estar na mão dos aposentados, velhinhos e pobres do nosso país. Não tem ninguém sendo investigado, ninguém está preso, não há uma celeridade. E aí eles estão preocupados em pegar um digital influencer. Gente, o Brasil não é para amadores, gente. E quanto mais vídeos saem disso, eu fico olhando as perguntas assim mais desconexas, os senadores despreparados, perguntando para as pessoas coisas mais toscas. Como que joga? Como que funciona? Como que paga? Como que recebe? A intenção, o que me parece, é que eles estão interessados em receber o dinheiro para divulgar, porque os influenciadores recebem um dinheiro pesado para divulgar e eles não estão ganhando nada. Então parece que a chateação deles não é que a galera está jogando, é que eles não estão ganhando a parte deles. O dia que essas casas de aposta estiverem mais estruturadas, legalizadas, todo mundo recebendo a sua fatia do lobby, a sua parte da corrupção, aí não vai ter mais problema. Não vai ter mais problema, porque é isso que já acontece com o tráfico. A gente sabe que no nosso país o tráfico molha a mão de muita gente grande aí, da política, do executivo, do legislativo, do judiciário, e é por isso que se faz muita vista grossa para o tráfico no nosso país, porque cada um recebe a sua parte, e a chateação deles eu acredito que é porque ainda não está chegando a parte deles. A hora que começar a chegar, isso aí vai acabar. Então, é tempo da gente dobrar o nosso joelho e orar. E clamar socorro de Jesus para as nossas vidas. Se você tem problema com vício de jogos ou de qualquer natureza, clame a Jesus para entrar no seu coração. E não seja bobo, não seja bobo. Não ache que um político lá em Brasília está preocupado com a gente, que ele está fazendo todo esse auê, todo esse circo em cima de digitais influencers de grande relevância do nosso país, porque eles estão preocupados conosco. Eles estão de olho na campanha eleitoral que está se aproximando e eles não podem fazer campanha, então eles têm que tentar mostrar serviço de algum jeito, mas isso é hipocrisia. Se fossem pessoas sérias, pessoas idôneas, fazendo investigações coerentes, indo nos verdadeiros responsáveis, tudo bem. Mas eles estão tentando, enfim, só criar uma narrativa, só para mostrar que está interessado com o povo brasileiro. Eles continuam aumentando seus próprios salários, aumentando seus benefícios, aumentam o endividamento da máquina pública, eles não estão preocupados conosco. Eles só querem surfar no hype desses influenciadores e se você não tiver esperto, eles estão te enganando. E é isso. Até.